Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui com os crimes de lesão corporal, né? Artigo 129. Não é vias de fato, tá? O que é vias de fato? Você empurrar, né? Ficar ali olhando olho a olho muito pertinho ali. Não me bate primeiro, então. Não me bate primeiro você, então. Então me bate, vai, me dá um tapa aqui, então. Vai, me dá um tapa. Não, vai você primeiro. Não, isso aí não, tá? É quando de fato ofende a saúde e a integridade corporal. Se for recíproca, trocação de porrada ali, pode substituir a pena por uma multa, beleza? Detenção de 3 meses a 1 ano. Tranquilo? Foi inserido também a lesão corporal doméstica, ascendente, descendente, cônjuge, companheira, ou quem tenha convivido, mesmo que seja fora do lar. A questão de coabitação, fidelidade, até hospitalidade, que muita gente acha que doméstica é da família. Não. Você fica com pena e chama um mendigo para tomar um banho na tua casa, ele fica 1 hora lá no chuveiro, tu fica bolado, pede ele para sair, não sai, tu senta a porrada nele, estressado, você vai pegar detenção de 3 meses, agora 1 ano não. A leve que é 1 ano. 3 meses a 3 anos. Aumenta um terço se você fizer isso se o mendigo for deficiente, hein? Vai dar ruim para você. Então, em relação de hospitalidade, essa questão exata do mendigo aí. Beleza, pessoal? Lesão corporal, gente, para fins doutrinários, né, para a gente melhorar nossos estudos e tal, a gente divide ela em leve, grave e gravíssima. Mas você vai ver lá que não tem nada disso, tá? Vai vir lá no caput, detenção de 3 meses a 1 ano, depois vai vir um primeiro parágrafo, mudando a pena, e vai vir ali o segundo parágrafo, mudando a pena. A gente que coloca grave e gravíssima aqui para, né, para melhorar os estudos. Não tem leve, não tem média, tá bom, pessoal? É a leve e da leve já pula para grave, no parágrafo 1º do artigo 129 do Código Penal, beleza? Quais são os casos de grave? É um pouquinho de decoreba, né? Quais são os casos de gravíssima? Então, caso de grave, o João ele ficou por mais de 30 dias sem poder trabalhar, por causa da lesão que o Roberto causou nele. Lesão grave, né, pessoal? O STF fala que o HIV é grave, tá? Você passar ali HIV para outra pessoa, porque você vai debilitá-la permanente, né? A pessoa banguela. Muitos falam, por que não é gravíssimo a pessoa banguela? Quando você dá um soco na pessoa, causa lesão corporal nela, ela perde os dentes. Porque dá para colocar implante. Por isso que não é gravíssimo, entendeu, pessoal? Então, essa questão do HIV e essa questão dos dentes aqui na grave. Debilitação permanente de um membro ou função, ou de uma deformidade, mas uma deformidade que não é permanente. Se a deformidade for permanente mesmo, Robson, perde um olho, por exemplo, aí é gravíssima, né? Porque nós temos aqui uma deformidade permanente. Tranquilo, gente? Reclusão de 1 a 5, tá? Então, detenção de 3 meses a 1 ano, reclusão de 1 a 5, depois 2 a 8 na gravíssima. Se o João ele bate na Maria e acelera o parto dela, lesão corporal grave. E se dessa lesão corporal vem um aborto, aí é gravíssima, tá aqui. Beleza, pessoal? Ações habituais lícitas interrompidas, né? Ilícita não. Ô, doutor, ele me deu uma lesão corporal, eu fiquei machucado, e aí eu não posso mais traficar minha droga. Não, pelo amor de Deus. Ação habitual lícita. Ou perigo de vida, tá, gente? Qual que é a diferença lá do perigo de vida? Né? Por exemplo, eu deixo um explosivo, mas a meu ânimos, aí o cara vai e morre. Homicídio qualificado, perigo comum, né? Aqui, gente, eu não tenho um ânimos de matar, eu só quero lesionar. Eu tenho que ver a intenção do cara, entendeu? A gravíssima, perda na utilização, afeta os dois olhos, perde uma mão, uma deformidade permanente, aborto, enfermidade incurável. Então, assim, uma doutrina STJ fala que HIV é gravíssima. Já o STF fala que o HIV, a transmissão do HIV é grave. Beleza, pessoal? Você vai ver qual que está pedindo lá. Incapacidade permanente, reclusão de 2 anos, de 2 a 8 anos. Beleza? Então, gente, nós temos essas lesões aqui lá na tortura. Se essas lesões estão presentes na tortura, é uma qualificadora da tortura. Né? Então, ele está torturando ali e, sem querer, ele vai e gera uma lesão grave. Aí a tortura lá, né, de 2 a 8, vai para 4 a 10. Vai gravíssima, 4 a 10 também. E se gerar morte na tortura, aí vai para 8 a 16. Gente, mas eu quero que vocês fiquem plugados nessa questão aqui da lesão corporal gravíssima funcional. Ela é equiparada a hediondo, tá? Beleza? Então, a lesão gravíssima funcional, ela é equiparada a hediondo.
aumenta 1/3 a 2/3, tá? Na lesão gravíssima. Então, olha comigo, vamos fazer uma retrospectiva, isso é muito importante. No homicídio funcional, quando mata ali um policial em razão da função dele, ou um familiar até terceiro grau, né? Questão de parente consanguíneo, né? É um homicídio qualificado. Então, no homicídio, essa questão do funcional de ser policial e morrer por isso, vira uma qualificadora no homicídio. Muda o mínimo e o máximo da pena. De 6 a 20 passa para 12 a 30. Já aqui na lesão corporal, a lesão corporal é funcional, você vai lesionar um policial por causa da função dele, ou um parente dele até terceiro grau. Não é uma qualificadora, não muda o mínimo e o máximo, apenas acrescenta uma fração, aqui de 1/3 a 2/3. Então, vai pegar 2 a 8 anos, que é gravíssimo, e aumentar 1/3 a 2/3 nessa lesão. Tranquilo? Inclusive os profissionais do meio, isso caiu na prova da Selecom. Beleza, pessoal? No último efetivo que teve. Então, é a forma que a gente fala aqui, majorada. Lesão corporal funcional majorada. É assim que era a alternativa que era para marcar lá e você ganhava um pontinho. Beleza? Quando o caboquinho ele vai, faz a violência contra um policial penal ou um profissional do meio ali da área de segurança. Força Nacional, até guarda municipal está sendo aceito, tá? Embora não seja do artigo 144, guarda municipal também é aceito, tá? Ou um parente desse policial até terceiro grau, em razão do cargo. Então lá estava caindo um conselho, né? Conselho penitenciário, salvo engano. O conselho, pessoal, tá ali no meio? Órgãos do meio da segurança pública? Tá. É o caboquinho vai, em razão do cargo lá do conselheiro, vai e lesiona ele. Lesão corporal gravíssima funcional, majorada aqui, ó, beleza? Porque a forma majorada aumenta de 1/3 a 2/3. Eu coloco um quadradinho para vocês verem o que são as graves e as gravíssimas. Toma cuidado, tá? Deformidade não permanente, porque a permanente é gravíssima. Agora, debilitação permanente. A debilitação é mais light. Muita gente acha que debilitação permanente é gravíssima, porque só decora a parte do permanente. Não. Você entenda assim, ó, debilitação é mais suave, perde um dedo. A deformidade, ela é mais severa, perde a mão inteira. E aí, se ela for permanente, dá ruim. Beleza? O que é emasculação? Quando perde ali, gente, a genitália, tá bom? As bolas, né? Então, emasculação, o cara não é mais masculino, né? Inclusive, porque ali, né, os hormônios produzidos ali que vem o que é toda a questão masculina. Beleza, pessoal? De hormonal, etc. Tá bom? Forma qualificada da lesão corporal quando gera morte, 4 a 12 anos, é um préter doloso. Lembrando que isso aqui não vai para o tribunal do júri, tá? Ah, porque a gente acha que tribunal do júri são os homicídios dolosos contra a vida. Beleza? Não é com as lesões corporais que geram morte, não, tá? Só os crimes dolosos contra a vida. Beleza? A gente vê isso lá no artigo 5º da Constituição Federal. Quais são hediondos, Robson? Hediondos. Qualquer lesão que gere morte, todas as lesões corporais funcionais, tá? A gravíssima por si só, não. Tem que ser a gravíssima funcional, ou qualquer uma, leve, grave ou gravíssima que gere morte. Os aumentos são os mesmos aumentos do homicídio, aumentam 1/3, os mesmos casos, tá? Lembrando que, muito interessante isso aqui, as majorantes culposas também, porque nós temos lesão culposa, são as mesmas do homicídio culposo, tá? E isso que eu queria falar com vocês, culposo. Não existe lesão leve culposa, lesão grave culposa, tá? Existe lesão culposa. A lesão culposa ela não tem gradação, gente. A detenção de 2 meses a 1 ano, tá? Ela não tem gradação, tá? Por negligência, imprudência ou imperícia, vai lá e lesiona o caboquinho, tá? Temos a lesão feminina também, razão do sexo feminino, reclusão de 1 a 4, tá? Perdão judicial, a mesma coisa que eu falei lá no homicídio, mesma coisa do perdão judicial, também pode ser aplicado aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora, um negócio interessante. Homicídio culposo ou lesão corporal culposa ou lesão corporal que gera morte? Vamos lá.
você tem que ver o ânimos. Como assim ver o ânimos? O ânimos, ó, eu vou punir o cara por um homicídio ou por uma lesão corporal que gera morte. E aí? Você tem que ver o ânimos dele. Na questão, vai falar que o João, ele matou a Maria, mas ele tinha um ânimo de lesionar. Né? O João, ele queria lesionar a Maria, né? Porque ela estava suspeita de traição. Ele queria ali, né, dar um corretivo nela. E aí, nesse corretivo, ele se exalta e ela acaba vindo a óbito. O João responde por homicídio ou por lesão corporal. Nós temos uma forma já que fala aqui na lesão corporal que gera morte, forma qualificadora, 4 a 12 anos. Gente, o ânimo do João não era matar, por isso ele não responde pelo artigo 121, homicídio. O ânimo do João era lesionar. Então, o primeiro crime doloso, lesão, que gera morte. O segundo crime culposo, vamos, entre aspas, sem querer, querendo. Beleza, pessoal? É assim que funciona. É o ânimo que você tem que olhar. Lesão corporal privilegiada, redução de um sexto a um terço, mesma coisa do homicídio, mesma coisa, valor moral social, seguido de domínio de violenta emoção, seguido de injusta provocação da vítima. E uma imediata reação causou-lhe uma lesão corporal nele. Ele responde pela lesão com essa redução na pena. Gente, essas questões aqui das majorantes dolosas, majorantes culposas, do perdão judicial, né, da questão privilegiada, é a mesma coisa do homicídio, a mesma coisa, tá? E para terminar, lesão leve e culposa condicionada. Isso significa que o cara, que a moça que foi lesionada tem que contratar o advogado e levar para frente, senão não vai dar nada. Porém, leve e culposa é muito suave, né? Porém, se for contra a mulher no âmbito doméstico, violência doméstica, for caracterizado Maria da Penha, mesmo que seja lesão leve e culposa, é incondicionada. Beleza? E aqui termina, deveria ser antes do de lesão, né? Porque os crimes contra a vida terminam ali no 128, com aborto. Porque o 129 é crime de lesão, não é crime contra a vida. E aí, antes tarde do que nunca, ele coloca, depois que quando termina a lesão corporal, ele coloca que todos os crimes contra a vida são de ação pública incondicionada, né? Então, dizendo que o Ministério Público vai levar para frente, vai levar para frente. Quais são os crimes contra a vida? Homicídio, aborto, infanticídio, instigação, incitação ao suicídio e automutilação. Beleza, pessoal?